Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Samuel e eu estou aqui hoje mais uma vez para trazer uma palavra de vida para você. Então fique aqui com a gente até o final desse vídeo, curta, comenta e se você não for inscrito, se inscreva nesse canal para ajudar aí no engajamento e para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. A palavra de reflexão que eu trago aqui para você hoje está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês o que é que essa palavra diz. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Só para contextualizar vocês aqui, eu vou contar um pouquinho do que foi que aconteceu. José teve um sonho, contou para os seus irmãos, e os seus irmãos tiveram inveja dele, ficaram com raiva dele, venderam ele como escravo para o Egito. Pensaram primeiro em matar ele, mas desistiram, venderam como escravo. Ele foi como escravo para o Egito. Chegou lá, viveu como escravo, foi preso injustamente, interpretou os sonhos até que ele se transforma governador do Egito, o primeiro após o faraó no trono. E quando houve um tempo de grande escassez naquela região, acontece que o Egito tinha se preparado devido à boa administração de José. E como a sua família, os seus irmãos o tinham vendido como escravo para o Egito, eles não sabiam que José estava naquela posição, não sabiam nem sequer se José ainda estava vivo. E a fome assolava, e o povo começou a ir para o Egito para que pudesse conseguir alimento, para que eles pudessem se manter. E como a fome estava por toda aquela região, os irmãos de José também passaram por essa necessidade, o que fez com que eles precisassem ir lá no Egito para pegar o alimento, para comprar ali o alimento. Quando aqueles homens chegam lá, quem está governando era aquele que tinha sido vendido como escravo. E aqueles irmãos não reconheceram José, mas só que José os reconheceu. Eu quero que você preste bastante atenção sobre o que eu vou falar aqui. Eu quero que você acompanhe bem o meu raciocínio sobre essa palavra. Lembre-se dessa palavra. José os conheceu, mas os seus irmãos não o reconheceram. O assunto desse vídeo de hoje não é o José terreno, não é aquele José lá do Egito. É o José celestial, o nosso irmão, filho primogênito da criação, Jesus Cristo. Ele é o nosso José celestial em que nós vamos olhar aqui hoje. E assim como o José do Egito, nosso José celestial, ele também nos conhece profundamente. Ele nos conhece lá dentro do nosso coração e até mesmo muito mais do que nós próprios nos conhecemos. Tem uma seguinte passagem que fala o seguinte: os teus olhos me viram a substância informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Perceba o grau de conhecimento. Ele te conhece antes da sua formação, antes que as suas células começassem a se dividir, se multiplicar e que você fosse quem você é hoje. Antes do seu nascimento, antes da sua concepção, ele já conhecia você. O seu trajeto já estava escrito no seu livro e ele já te conhecia. Ele te conhece profundamente. Ele conhece as suas dores, suas angústias, seus medos e os seus temores. Ele nos conheceu, mesmo quando nós ainda éramos os seus inimigos. Mesmo quando você o rejeitava. Mesmo quando você não queria nada com ele. Mesmo quando você estava entregue e afundado nos seus pecados, ele ainda olhava para você e ele lhe conhecia. Ele conhece também a nossa angústia, a nossa dor e também conhece a maldade que existe no nosso coração. Ele conhece cada canto de dentro de você. Ele conhece você mais do que ninguém. Esse José celestial, ele nos conhece profundamente. E essa citação, o Senhor conhece o que lhe pertence, é tanto para o filho pródigo quanto para aquele que está sentado lá na mesa do Pai. É tanto para aquele que se perdeu durante o caminho, se afastou, gastou os seus bens, utilizou os seus dons para coisas erradas, como aquele que vive diariamente lá na casa do Pai. Ele chama também esse filho pródigo, ele conhece esse filho pródigo que está lá sofrendo e padecendo longe da casa do Pai. E ele também conhece as dores daquele que está ali na mesa, que está ali
comendo junto com ele. E eu creio que não precisa mais aqui eu falar para você que ele nos conhece. Mas se você perceber nesse versículo do Gênesis que fala que José conheceu os seus irmãos, lá no final ele vai dizer, mas os seus irmãos não os conheceram. O nosso José Celestial nos conhece. Eu já falei aqui todas as coisas que ele conhece de nós, que nos conhece desde a formação. Mas só que nós, como os irmãos desse José Celestial, e assim como o José do Egito, seus irmãos não o reconheceram, não conhecemos o nosso irmão. E ai de nós por isso. Ai de nós porque nós fechamos os nossos olhos para ver as maravilhas que ele faz. Ai de nós porque tapamos os nossos ouvidos para ouvir mais sobre ele, para que possamos conhecer ele cada dia mais. Ai de nós porque calamos a nossa boca para professar as coisas que vêm dele. Ai de nós que somos tão negligentes, tão omissos e que deixamos as oportunidades passar de proclamar o reino de Deus. Ai de nós porque não nos debruçamos para conhecer cada dia mais esse nosso irmão. Ai de nós que gastamos tanto tempo com tantas coisas, com tantas ocupações, mas não pegamos uma parte desse tempo para conhecer o nosso irmão. A reflexão que fica é que nós busquemos cada dia mais o conhecimento de Jesus. Que nós possamos buscar cada dia mais entender, mesmo que todo o nosso esforço não seja suficiente para que a gente possa conhecê-lo totalmente, mas que nós nos esforcemos a cada dia mais, que amanhã eu conheça ele mais do que eu conheci hoje, e que nós possamos nos aprofundar no saber e no conhecer de Deus. Para que lá no dia, no grande dia, ele não venha nos dizer, nunca os conheci, que você não venha ouvir essa frase, mas que ele possa confessar o seu nome, porque ele conheceu você e você o conhece verdadeiramente. Esse é o vídeo de hoje, um abraço para você, fica com a gente, continua aqui com a gente e até a próxima.